Senhor Jesus, irmãos. Amém. Abra comigo essa Bíblia em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1. Pode se sentar, quem achou. Nós vamos ler nos versículos 3 até o verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Irmãos, por favor, desliga o ventilador para mim. É o último ali da... Isso. Obrigado. Eu vou sofrer um pouquinho de calor aqui, senão não consigo pregar. Irmãos, Pedro, diferente do apóstolo Paulo, que escreveu as suas cartas endereçadas, muitas vezes para a igreja, outras para pessoas individuais, Pedro ele escreve a carta que nós chamamos de Epístola Católica. Católica é muito de ensino, tá? Vamos dar uma pincelada antes de começar a pregar. Católico quer dizer universal. Então, Pedro escreve e direciona a igreja de um modo geral. Ele escreve para Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que ficava na Ásia Menor, hoje chamada de Turquia. Então, na carta de Pedro, que é maravilhoso de nós olharmos, e talvez isso mude a forma que você vê a carta de Pedro. Pedro ele escreve baseado na oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Se nós lermos a carta de Pedro, é como se ele pregasse baseado naquilo que Cristo ensinou durante a sua oração do Pai Nosso. Ele cita o Pai no capítulo 1, versos 3, verso 14, verso 17, verso 23, e lá no capítulo 2, versículo 2. No capítulo 1, no verso 4, ele fala sobre o Pai Nosso que estais no céu. O santificado seja o teu nome, ele fala no capítulo 1, versos 15 e 16, e no capítulo 3, versículo 15. O venha o teu reino, está em 1 Pedro 2,9. Seja feita a tua vontade, capítulo 2, verso 15, capítulo 3, versos 17, capítulo 4, versos 2 e 19. O pão de cada dia, está lá no capítulo 15, verso 7. Sobre perdão, capítulo 4, verso 8. Sobre tentação, capítulo 4, verso 12. E sobre a libertação, ou sobre a nossa glorificação, capítulo 4, versículo 18. Parece que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai nos dar uma
ampliação, um entendimento maior do que é verdadeiramente o Pai Nosso. Pedro escreve muito sobre sofrimento, sobre fé e sobre a esperança que nós temos. E escrevendo sobre isso, me veio uma pergunta: qual é o motivo da nossa esperança? Por que nós estamos aqui? O que nos faz sair de casa e vir para a igreja? Ah, Rafa, é porque eu preciso de uma bênção, eu preciso que Deus age na minha vida. Se for só isso, Paulo diz para nós que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós esperamos de Cristo apenas para essa terra. Mas lá no fundo, o que te faz vir até aqui foi algo que Deus colocou no seu coração antes da criação do mundo. O homem tem dentro de si o desejo pela eternidade. O homem anseia pela eternidade. Quer ver o maior exemplo disso? Pega uma criança e não entende nada. Ela não pergunta o que criou o mundo, ela pergunta quem criou o mundo. Nós, seres humanos, desejamos a eternidade. Não há nenhuma cultura do mundo, uma cultura que seja a terra. Não há nenhum registro histórico, uma cultura que não buscasse adorar algo maior do que ela. O ateísmo é uma construção intelectual. Ninguém nasce ateu. Nenhuma cultura do mundo foi ateia por si própria. Isso virou uma construção intelectual. Nós temos dentro de nós esse desejo pela eternidade. Mesmo o homem que busca não adorar a Deus, ele busca algo maior do que a si próprio, para achar conforto, alívio e a sua esperança. Mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança se encontra em Cristo Jesus. Não somente nessa terra, não somente para o agora. Sabemos que Jesus pode todas as coisas aqui, mas há algo maior preparado para nós. Pedro diz no versículo 3 o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa aqui reconhecendo a grande misericórdia de Deus por ter nos gerado de novo, nos feito novas criaturas. Pedro está tratando do resgate que foi feito por nossas vidas. Pedro está tratando do resgate que foi operado por Deus através da cruz de Cristo. E como que isso é a maior demonstração de misericórdia que Deus pode fazer, que Deus poderia fazer, ou que alguém poderia fazer. Afinal de contas, nenhum de nós seria capaz de pagar o preço para alcançar a bendita esperança. O preço era alto demais. Quando nós pecamos, em primeira instância, diminui só um pouquinho, vocês tiram a concentração de mim. Obrigado. O pecado, em primeira instância, é um ataque direto a Deus. Todo pecado que nós cometemos, mesmo que seja uma mentira para outra pessoa, mesmo que seja algo que nós pensamos assim, mas isso é tão pouca coisa, é um pecado e é um ataque direto à pessoa de Deus. Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado. E uma quebra da lei é um ataque ao próprio Cristo, que é a lei encarnada. Mas quando Deus opera a salvação através de Cristo Jesus na cruz, Ele pega essa dívida que nós tínhamos com Ele e crava na cruz. Ele aniquila a cédula de pecado que havia contra nós na cruz de Cristo. Ou seja, não era como se alguém pegasse a nossa dívida que nós merecíamos pagar, numa linguagem jurídica, ser preso por ela, ou ser mortos por ela, afinal é o preço do pecado. Cristo vem, crava o nosso pecado na cruz, dizendo está consumado. Em outras palavras, está pago.
E isso não é como se fosse uma fiança paga. Não. É outra pessoa sofrendo o castigo no nosso lugar. Porque a ira de Deus, ela precisa ser manifestada. Nós estamos num mundo que exagera demais alguns atributos de Deus. O dizer que Deus é amor e Ele está superando os outros atributos divinos. A ideia do Deus é amor está dando liberdade para as pessoas viverem conforme elas querem. Eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, mas Deus é amor. E no final está tudo certo, porque Deus é amor. Só que a Bíblia diz que Deus também é justiça e fogo consumidor. É um atributo intrínseco de Deus. E Ele não podia negar essa justiça. Deus, para continuar sendo justo e perdoar os nossos pecados, Ele pune a Cristo no nosso lugar na cruz. Há quem diga que Jesus no Getsemane chorou e sofreu por medo da crucificação. Mas esse nunca foi o ponto. O medo de Cristo era beber a taça da ira de Deus que estava preparada para nós. Mas quando Cristo vem e nos toma de assalto, arranca-nos do inferno, transforma pessoas que eram literalmente porcos em ovelhas, gera de novo, faz nascer de novo, arranca de dentro do inferno. Ele olha para nós e diz: eu pago no seu lugar o preço que você não poderia pagar. Ele nos dá essa bendita esperança, dizendo para nós o seguinte: vocês agora estão livres. Não porque alguém pagou uma fiança, não, porque alguém sofreu o que você deveria sofrer. Porque Cristo bebeu a taça da ira que nós deveríamos beber, morreu a morte que nós deveríamos morrer. A justiça de Deus em Cristo é saciada. Deus perdoou os seus e os meus pecados, cravando eles em Cristo Jesus, fazendo-o enfermar, como diz Isaías. E pelas suas pisaduras, pelo seu trajeto, pela sua morte na cruz, nós fomos sarados. E com isso Ele nos dá uma esperança, dizendo: agora que vocês estão perdoados, o céu está destinado para vocês. Há uma promessa sobre nós, e é essa esperança que nós temos. É dessa esperança que Pedro está falando para nós. Ele nos gera de novo, nos faz nascer de novo, nos arranca do inferno, para nos dar uma esperança que é viva, que é vibrante, e ela se dá pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Porque nós olhamos para Cristo que perdoou os nossos pecados e sabemos que se nós morremos com Ele nós ressuscitaremos. É essa esperança que se aplica em nós. E na minha opinião, a esperança é o segundo maior presente que Deus pode dar a cada um de nós. O primeiro claramente é a salvação. O segundo é a esperança. E o que é esperança? Muitos dizem que o contrário de medo é coragem. Mas isso não é verdade. O contrário de ter medo é ter esperança. É ter algo que faça você caminhar, mesmo tudo dizendo para você não vai dar certo. É algo que faz você esperar uma promessa com paciência, mesmo não vendo aquilo, mesmo não estando tão próximo daquilo. E a esperança se aplica em nós de duas formas. A primeira forma é nessa vida, porque nós esperamos como Jó. Mesmo em meio a sofrimentos e as lutas, ele olhou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Olhando humanamente, Jó tinha tudo para desistir, mas quando a fé sobreveio sobre o peito dele, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É essa esperança que se aplica dentro de nós e nos faz lembrar de algo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa esperança é essa, é que mesmo que tudo pareça fugir do nosso controle, nós sabemos que está dentro do controle de Deus.
Mesmo que o nosso barco pareça vir a pique a qualquer momento, pareça que vai afundar a qualquer momento, nós sabemos que está no controle de Deus. E nós esperamos que mesmo as coisas ruins da nossa vida, de alguma forma elas vão cooperar para o bem lá na frente. Quantos de nós, se você parar por um segundo agora e olhar para trás na sua vida, quantos momentos ruins que você passou lá atrás, que hoje você diz, mas se eu não passasse por aquilo, eu não estava aqui hoje. Mas se aquilo não acontecesse da forma que aconteceu, talvez não tivesse do jeito que está hoje. Deus tem uma forma de agir, mesmo nas coisas ruins. Para mim, o maior exemplo disso se dá na vida de José. Lá no capítulo 50 de Gênesis, ele diz: Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem, para que hoje tenha vida no meio de nós. Deus é poderoso para transformar até as coisas ruins em algo bom para nós. E é nisso que a nossa esperança se finca nessa vida. Que mesmo nas provas e lutas, mesmo que nós não alcancemos aquilo que nós queremos, de alguma forma, Deus está trabalhando nisso para o bem. A segunda forma é na vida vindoura. Nós sabemos que Jesus pagou a nossa dívida e assim abriu o nosso caminho até os céus. E nós esperamos por esse momento. Tendo esperança que em breve Cristo vem nos resgatar. Essa esperança ela não pode murchar, ela não pode definhar, ela não pode acabar, ela tem que ser viva dentro de nós, como diz o apóstolo Pedro. Nós temos que manter essa esperança pungente no nosso peito, crendo que por mais que nós passemos lutas, há um céu preparado para nós. Mesmo que nós derramemos lágrimas nessa terra, há uma promessa sobre nós de que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Mesmo que as aflições desse tempo sejam muitas, elas não podem se comparar com a glória que do céu há de ser revelada. É esse presente que Deus deu para nós, para que nós não tenhamos medo. Rafa, por que eu não tenho medo? Eu tenho esperança de que Deus está no controle de tudo. Por que eu não tenho medo? Eu tenho esperança de que Jesus vem me buscar. Eu vivo dessa forma. No versículo 4, Pedro continua: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esta herança que temos, essa esperança de receber essa herança que nós temos, ela é primeiro incorruptível. Ela não sofre corrupção, ela não pode mudar, ela não pode se alterar, ela é incorruptível. E eu peguei aqui no dicionário, deixa eu ler, que não está sujeita à corrupção, que não se corrompe ou suborna, que é íntegro ou honesto. Ela também é inalterável. Ou seja, essa herança incorruptível que nós temos, ela nunca vai mudar. O que está dizendo? A promessa que Deus fez para nós de nos salvar, ela se mantém uniforme a vida toda. Nós muitas vezes acreditamos que por conta de um pecado nós perdemos a salvação. E não é assim que acontece. Não é hoje de manhã eu estou salvo, de tarde eu já... agora não sei, eu não tenho certeza. A nossa esperança precisa ser viva, íntegra, inalterável. Como, Rafa? Tendo a plena convicção de que Deus me salvou, de que a salvação é um ato de Deus e que depende única e exclusivamente dele. Eu não faço nada para gerar a salvação. Mas, Rafa, a salvação se perde? Sim, se você se apostatar da fé. Mas enquanto a vida há esperança, se nós continuarmos caminhando na fé, mas Rafa, eu caí, lembra-te de onde caiu e volta, mas começa a caminhar de novo. A esperança que nós temos é de que Deus é poderoso para nos fazer caminhar até o final. E glória a Jesus por isso. Pedro também diz que ela é incontaminável. Ou seja, nada pode contaminar essa salvação.
Deus não olha para você de forma diferente. Quando nós éramos ímpios, e o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, réus condenados ao inferno, nós éramos destinados ao inferno e éramos passíveis de um julgamento como um juiz justo. Porém, quando Cristo veio e nos resgatou, nós passamos a ser filhos. E nós não somos mais julgados como o mundo é, somos julgados como filhos amados. Por vezes Deus vai nos apertar, sim. Por vezes Deus vai nos castigar, vai. E o autor de Hebreus, quase que eu falo Paulo, porque eu acredito que seja, mas o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: se vocês estão sem correção, vocês já não são filhos, mas são bastardos. O que Paulo, o autor de Hebreus, está querendo dizer para nós? Que nós, na condição de filhos, podemos passar por provações e vamos passar porque Deus vai nos julgar, vai nos apertar diversas vezes. Mas o amor de Pai que Ele derramou sobre nós através da cruz garante a salvação para nós. E provém única e exclusivamente dele. Essa é a nossa esperança. Cristo vem nos buscar. E ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Pedro também diz que ela não se pode murchar. Ele usa o exemplo da flor, que com o tempo ela vai dando sinal de que vai morrer, ela vai murchando, vai se apagando. Isso não pode acontecer no meio de nós. A mesma esperança que você teve no dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus, e aquela alegria da salvação gritou no seu peito, é essa alegria que tem que se manter até o final. É essa alegria que tem que caminhar até o final. Rafael, pequei. Faça como Davi fez no Salmo 51. Confesse a Deus e diga para Ele: Senhor, aviva dentro de mim a alegria da salvação. Essa alegria ela não pode murchar dentro de nós, ela não pode morrer dentro de nós. Ela nos foi dada e ela precisa estar tão viva hoje quanto ela nos foi dada no começo. E ela precisa caminhar com um fogo aceso dentro de nós até o final. Ela não pode murchar. Versículo 5: que mediante a fé está guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. Como nós mantemos essa esperança acesa dentro de nós, viva dentro de nós? Mediante a fé. Se nós perdemos por um segundo a nossa fé, por um segundo, é impossível de manter essa esperança. Se a nossa fé ficar, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, eu sei que a fé oscila, é natural. Pedro, certa vez no barco, o mar batendo, Jesus vindo sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Teve fé o suficiente para descer do barco e caminhar sobre as águas. Só que a fé oscila, tem dia que ela está mais baixa. E quando Pedro olhou para o problema e não para Cristo, olhou para as ondas e não para Cristo, a fé dele oscilou, por isso ele afundou. Mas o que esse texto nos ensina? Que Jesus estava pronto para levantá-lo mais uma vez. Rafa, o que eu tenho que fazer? Mantenha a fé. Mas ela está baixa. Clame a Deus que pode te levantar no meio do problema e colocar de pé de novo. Precisamos manter viva essa esperança através da fé. E é por isso que Paulo nos diz em Filipenses para usarmos o capacete da salvação. E em Romanos para nós renovarmos a nossa mente. Porque é lá onde Satanás vai te atacar. Na mente. Nos seus pensamentos. É ali que ele vai usar para minar a sua fé. É ali, no seu pensamento, que ele vai usar para atacar a sua fé e tirar de você essa esperança. Essa esperança que ele quer arrancar de dentro do nosso peito. E como que ele faz isso? Pequenos pensamentos. Você é salvo, né? Mas como é que estão os seus filhos? Está lá na igreja dando glória a Deus, aleluia. Como é que está a sua casa? Está passando por problema de novo, cadê o seu Deus? E com essas pequenas coisinhas que passam na nossa cabeça, a nossa fé vai só diminuindo.
E aí por um deslize a gente fala assim, será que eu vou ser salvo? Será que Deus ainda vai me salvar? Sim. É o desejo do coração de Deus. Mas nós temos que nos blindar, protegendo a nossa mente, que é onde Satanás ataca. E como que eu mantenho isso? Pedro diz, tenha sempre em mente que Cristo vai se revelar no último tempo. Pedro está falando sobre a iminência da volta de Jesus que está prestes a acontecer. Nós temos uma esperança, que a qualquer momento o céu pode se rasgar. A qualquer momento o céu pode se abrir. Isso nos mantém vigilantes. Jesus pode voltar agora. Como que eu estou? Como que eu me encontro? Como que eu me acho? E isso nos faz ser vigilantes. Existe uma doutrina que diz que Jesus não vem arrebatar a igreja. Existe uma doutrina que diz que Cristo não vem buscar a igreja. E isso arranca essa esperança de dentro do peito das pessoas. Nós precisamos continuar dizendo, Jesus virá buscar a tua igreja e a arrebatará com mão forte. Essa vigilância mantém a nossa esperança viva. Jesus vai voltar. Breve ele virá. Pense você, quando você estava com a sua fé mais fraca, eu tenho certeza que foi esse pensamento que o Espírito Santo soprou no seu coração. Jesus volta. Ele está vindo. Breve ele virá. A iminência da volta de Cristo. Nós somos como um servo que ama o seu Senhor, mas o Senhor precisou partir. E até ele vir, nós cuidamos de tudo que ele deixou na nossa mão. Mas todo dia, no final da tarde, a gente sai na porta. Será que é hoje que vem o Senhor? Cuidamos de tudo, mas temos a expectativa de que a qualquer momento ele venha. Isso mantém essa esperança viva. O Mestre vem vindo. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejam com um pouco contristados com várias tentações. Em que vós grandemente vos alegrais. Em outras traduções, nisto que vos alegrais. Em que nós nos alegramos? Na expectativa da salvação. E Pedro diz assim, não é com pouca alegria não, é muita, é uma grande alegria, é uma grande alegria. Eu ouvi um exemplo a respeito disso, eu não sei se eu ouvi ou se eu li a respeito disso, me perdoe, mas eu sei que foi do Hernandes Dias Lopes. Ele usou o exemplo de quem assiste futebol. Ele falou, imagina o seu time do coração, está na final do campeonato, o jogo empatado, 45 do segundo tempo e o seu time faz um gol. Como é que você faz? Gol. E não é assim, né? Tem um corintiano que mora no meu lado. Mas essa grande alegria, se isso às vezes nós temos com uma partida de futebol, imagina de saber, logo ele virá. É essa grande alegria que nós temos no peito. Breve ele virá. Isso deve ser fonte de alegria para nós. E isso deveria ser o suficiente para nós nos alegrarmos em qualquer situação. Em qualquer uma. Não é normal para nós cristãos viver pelos cantos, chorando entristecido, chorando pelos cantos como se fosse um pobre coitado. Não, nós temos uma alegria dentro de nós. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, versículo 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, porque às vezes assusta, né? Mas nunca vamos ficar desanimados. Perseguidos, sempre, mas não desamparados. Abatidos, vez ou outra sim, mas destruídos, não. Podemos ter momentos de tristeza? Podemos, somos humanos. Quando um ente querido morre é normal você chorar, você sentir dor. Jesus chorou, mas a alegria da salvação vem de
gritar no nosso peito. Não é normal nós ficarmos abatidos por tanto tempo assim. Não é normal ficarmos entristecidos por tanto tempo assim. Não. Nós temos a alegria que o mundo nunca vai ter. Nós temos algo em nós que o mundo nunca vai conseguir ter. A alegria da salvação. É ela que fica em nosso peito. Pedro diz ainda que devemos ter essa alegria, por mais que por agora, por um pequeno momento, nós podemos estar entristecidos. Só que Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando por um momento totalmente diferente do nosso. Os irmãos eram perseguidos até a morte, de verdade. Muitos eram queimados em praça pública. Muitos eram levados para o Coliseu Romano para ser comido por feras, mortos por gladiadores. Muitos eram arrastados por praça pública, por carroças. Outros cortados à espada. Tantos outros presos. Outros que viam os filhos morrer. É para eles que Pedro está dizendo, por mais que agora vocês estejam tristes, se para eles Pedro está dizendo, tenham uma grande alegria na salvação, o quanto isso não se aplica a nós. Nós somos perseguidos? Sinceramente, nem um pouco. É no máximo uma piadinha. E se isso entristece você, irmão, a respeito da sua salvação, precisa rever o seu conceito. É no máximo uma chacotazinha. Crentinho, quadrado. Nossa, por que você tem que ser assim? Por que você tem que ser o chato da turma? É só isso. Essa é a nossa perseguição. Que eu vejo crente chorar por causa disso. O autor de Hebreus diz, vocês ainda não suportaram até o sangue. Nós não passamos pela perseguição que eles passaram. Não tem ninguém matando a gente por aqui, por enquanto. Por enquanto. Nós podemos passar por dificuldades na nossa vida? Podemos. E sinceramente, vamos passar. Muitas que nós criamos, outras que Deus vai colocar no nosso caminho. Sim, passamos por dificuldades. Mas por mais que por um momento isso nos traga uma tristeza, a alegria da salvação precisa pulsar no nosso peito. E a maioria das nossas tristezas na vida, ela vem da insatisfação. Estamos insatisfeitos com a nossa casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, insatisfeitos com tantas coisas. Mas Lutero, quando ele fala do sacerdócio universal dos crentes, ele nos deu um método prático para vivermos felizes com a nossa salvação. O exemplo seria mais ou menos assim. Imagina a dona de casa. Ela limpa a casa, faz comida para o marido, cuida dos filhos. E ela faz isso, ela tem todo esse esforço. E ela diz assim, eu faço tudo isso para a glória de Deus. É uma comida simples que eu faço para o meu marido, mas é para a glória de Deus. É um trabalho que eu tenho com meus filhos, uma dificuldade aqui e ali, mas isso é para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso, tá bem, Jean? Eu não estou dormindo, não. Não? Não tem problema dormir, só não cai. Eu não estou achando dormir. Mas, voltando aqui, presta atenção aqui, gente. Não, já dormindo, tira a atenção da palavra. Quando nós fazemos tudo o que nós fizermos para a glória de Deus, por mais que o marido não reconheça o esforço que a mulher faz, por mais que os filhos não reconheçam, seja o exemplo contrário, o marido que sai para trabalhar, se esforça o dia inteiro, chega em casa cansado, a mulher chega e briga com ele, os filhos não dão valor, mas ele fala, eu faço para a glória de Deus. Por mais que eles não reconheçam, Deus reconhece. E o meu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Deus há de recompensar esse esforço. Deus há de olhar por esse esforço. Quando nós olhamos por esse prisma, de que por mais que ninguém esteja vendo, mas Deus está fazendo, e eu faço para que o nome dele seja glorificado, ninguém tira essa satisfação de dentro de nós. E aí a alegria da salvação tem espaço para gritar dentro do nosso peito. Porque ninguém pode tirar a satisfação que nós temos de fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado.
Paulo sintetiza bem isso em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como eu disse, ninguém tira a satisfação de alguém que faz para a glória de Deus. Rafa, lá no meu trabalho eu me esforço, eu dou sangue, e no final do dia ainda meu patrão xinga. Paulo diz: faça para o seu Senhor, para o seu patrão, como se fizesse a Cristo. Paulo diz para as mulheres: faça para o seu marido, como se ele fosse o próprio Cristo. Paulo diz para os maridos: Pedro diz para os maridos: tratem a mulher como sexo frágil, porque elas são as suas irmãs em Cristo. Tudo que nós fizermos para a glória de Deus, ninguém arranca essa satisfação de dentro de nós. Ninguém. E aí nós vamos saber que por mais que ninguém olhe por nós, há um Deus no céu olhando, e há uma coroa guardada para nós que ninguém pode arrancar. Essa esperança tem que gritar no nosso peito. Já estou indo para o final, versos 7, 8 e 9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amo, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável. Inefável quer dizer que não dá para falar, é uma alegria que não tem como explicar, e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro diz para nós que as provações presentes são a prova da nossa fé, que deixam ela refinar, tornam a nossa fé mais preciosa. Se o ouro, embora possa perecer, possa se perder e vai, a ferrugem come, o ladrão leva, ele ainda é provado com fogo para remover toda a impureza que ele tem e testar se ele é realmente genuíno. Quanto mais a nossa fé, quanto mais a nossa fé vai ser provada e testada vez após vez, para tirar da nossa fé qualquer defeito, qualquer mácula, qualquer ruga que ela venha ter, para dar à nossa fé a genuinidade, pleno valor. E cada provação que nós passamos, suportamos e vencemos, a nossa fé se fortalece. Olhe para você hoje as provas que você já passou e superou, por mais que capingou na fé, ele falou: acho que agora não vai, mas chegou até aqui. O quão forte é a sua fé hoje? Se você passasse pelo mesmo problema hoje, tranquilo, mas não passando pela prova da glória de Deus. As provas, elas vão deixando a nossa fé mais elevada, ela vai ficando mais forte, mais robusta. Cada provação que nós suportamos e superamos faz com que a nossa fé cresça. E Pedro termina dizendo que essa fé, ela vai terminar com uma coisa: salvação. A esperança da salvação. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, as lutas da vida, elas vão nos fortalecendo. As provas da vida, as dificuldades da vida, elas vão nos deixando mais fortes, com a fé mais robusta, até o dia que o Senhor vier nos buscar. São essas provas que Paulo diz: nós nos gloriamos em Deus. E é só a fé cristã que diz isso para você. Nenhuma outra fé no mundo, nenhuma outra religião do mundo vai dizer para você: se glorie nas provações.
Se glorie nas dificuldades. Se glorie quando você for provado de alguma forma. Por quê? Porque isso vai trazer para você uma esperança. Qual a esperança? De que Deus está cuidando de tudo. De que primeiro, como Jó disse, no meio da provação, eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará. E da plena convicção de que aquele dia virá e Deus nos resgatará. Quem nos separará do amor de Cristo? É essa a esperança que nós temos. Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada disso pode. Nada disso. Paulo vai dizer, mas em todas essas coisas, no que? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo contra a espada, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos dele, e essa é a nossa esperança. Logo, um breve período de tempo, ele vem nos buscar. Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta. Essa é a esperança que te fez sair de casa e vir até aqui, que te faz dobrar o joelho de manhã, de noite, de madrugada, e clamar para um Deus que você nunca viu, mas tem a plena convicção de que Ele está com os ouvidos atentos a cada palavra que sai da sua boca. É essa esperança que vai culminar no nosso encontro nos ares com Cristo. A cada prova, a cada luta, a cada noite com o joelho no chão, te torna mais forte, para que no dia em que o Senhor vier, você tenha a plena certeza de estar preparado para ter um encontro com Ele. Isso não pode sair do nosso coração, nem por um segundo, nem por um momento. Rafa, eu pequei. Levanta e continua a caminhar. Arrependa-se do seu pecado e continua a caminhar. Por quê? Porque essa esperança que está no seu peito foi o próprio Deus que colocou ela dentro de você, e é Ele que vai mantê-la de pé até os últimos momentos. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar. Aleluia.